Gostaria de meditar na palavra do Senhor, naquilo que Deus já tem falado ao longo dessa série. Começamos com o livro de Neemias e algumas palavras muito fortes no livro de Neemias que fala a respeito do entulho que impedia o novo de Deus sobre as nossas vidas. E trazendo isso à nossa memória daquilo que nós temos que tirar do nosso meio, aquilo que é entulho, aquilo que não serve mais para nada, seja ela em qual área for da sua vida, seja na área conjugal, algumas coisas que deveriam ter deixado lá atrás ou resolvido lá atrás, ainda é algo tão presente no seu dia a dia, no seu momento com a sua esposa e algo que interfere no seu relacionamento. Então, para que a gente possa receber o novo de Deus, é necessário que a gente tire, a gente jogue esses entulhos, essas coisas que não provêm do Senhor e que não produzem mais nenhum benefício. Às vezes nós estamos vivendo de coisas do passado e deixando de viver uma vida plena e abundante no Senhor, no nosso presente. Por conta de algumas coisas que nós temos retidos nas nossas vidas. Então, que o Espírito Santo continue ministrando através dessa série, reconstruir, sobre a sua vida, uma reflexão profunda daquilo que devemos mudar, daquilo que devemos ouvir do Senhor e prontamente tomar atitudes, para que possamos experimentar o sobrenatural, aquilo que Deus já determinou desde a eternidade para a vida de cada um de nós. E hoje nós queremos, ainda no tema reconstruir, o texto básico que nós iremos meditar nessa noite, está no livro de Ageu. Livro de Ageu, a partir do versículo 2, nós iremos meditar naquilo que o Senhor irá tratar no nosso coração. Livro de Ageu, a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. É uma palavra muito forte. É uma palavra em que a gente fica olhando dentro desse texto. Por que o Senhor está fazendo essa comparação da casa, dos homens de Deus e da casa do Senhor? Quando ele diz aqui, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas aplainadas ou em casas luxuosas? Acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Será que o Senhor está falando apenas uma comparação daquilo que é a casa das pessoas e o templo? Será que o Senhor estava querendo das pessoas mais investimentos? Querendo fazer um comparativo de luxúria, de algo belo, algo bonito de se ver? Será que é isso? Será que é isso que estava no coração de Deus? A palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio,
capítulo 12. Gostaria de compartilhar com vocês. A partir do versículo 11. Quando o texto aqui fala de quando o povo de Deus, vamos ler a partir do versículo 1, Deuteronômio 12, a partir do versículo 1. Diz assim: estes são os mandamentos e as leis que vocês deverão obedecer quando chegarem à terra que o Senhor, o seu Deus, deu aos seus pais. Deu a você para sempre. Destruam por completo todos os altares nas altas montanhas, nos altos morros, debaixo das árvores frondosas, nos quais as nações que vocês estão expulsando adoram seus deuses. Derrubam os seus altares, despedacem as suas colunas e queimem os seus postes ídolos. Despedacem as imagens esculpidas aos seus deuses e não deixe nenhum rastro dessas coisas. Não imite o sacrifício deles no culto que vocês oferecem ao Senhor, ao seu Deus. Ao contrário, procure um lugar próprio indicado pelo Senhor, o seu Deus, entre todas as nações e todas as tribos, para ali o seu nome e a sua habitação. Ali vocês apresentarão as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios, seus dízimos, ofertas apresentadas como gestos rituais e ofertas de cumprimento e votos a ofertas voluntárias, além das ofertas das primeiras crias das suas vacas, das suas ovelhas, e ali vocês e suas famílias comerão diante do Senhor, o seu Deus, e se alegrarão. Tudo o que Ele tem feito por vocês, e pelas bênçãos do Senhor, seu Deus. Aqui está dizendo, aqui é um mandamento, este é um mandamento e a lei que vocês deverão obedecer. O Senhor estava ali estabelecendo um lugar. O Senhor estava ali mostrando aquilo que Ele tinha determinado para como seria a genuína adoração. Primeira coisa, quando o povo de Deus estava tomando posse daquilo que era das promessas de Deus, que Deus daria aos filhos, aos pais e aos filhos dos pais, a palavra de Deus diz que quando eles tomaram posse daquele lugar, a primeira coisa que Ele falou: destruam os altares. Destruam todos os ídolos. Era uma ordem de Deus estabelecida para o povo de Deus. Destrua por completo altares na montanha, nos morros, nas árvores frondosas. Expulsando tudo aquilo que são deuses. Derrubem os altares, despedaçam as colunas, queimem os postes, ídolos, despedaçam a imagem, para que não haja nenhum rastro. O que o Senhor fala conosco com relação a essa destruição daquilo que era idolatria? O Senhor estava estabelecendo um lugar onde o nome dele seria adorado. Sabe por que Ele rejeita todo outro tipo de adoração se não for para Ele? É porque Ele sabe, quanto eu adoro, aquilo que eu adoro, eu me pareço com aquilo que eu adoro. E Ele não queria que nós fôssemos parecidos com ninguém, porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. E o texto aqui diz que ele determinou que onde ele determinasse o lugar da adoração, e tudo aquilo que estava ali naquele lugar determinado, tanto os utensílios, elementos de adoração, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que estava num determinado lugar em que Ele determinou, a palavra de Deus está nos ensinando aqui agora, é ali, naquele lugar, que o nome dele será glorificado. Então, entendendo agora, trazendo para esse texto, com relação àquilo que está dizendo aqui, que é tempo de habitares em casas luxuosas e a casa de Deus abandonada, ele está falando não apenas do templo, no templo de um lugar, de uma localização.
Apesar que no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando Deus nos dá uma diretriz, quando Deus fala, aqui é o lugar que vai ser, que o meu nome será exaltado, Ele fala de templo, Ele fala de construção, espaço físico, geográfico, um lugar determinado. E tudo aquilo que está nesse espaço físico, lugar determinado, são elementos da adoração. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus estava ali no poço, conversando com a mulher samaritana, a palavra de Deus diz que ela fez uma pergunta para ele. Vocês judeus falam que nós temos que adorar, tem que adorar ali. E nós falamos que nós temos que adorar aqui. Onde que é o lugar certo da adoração? E ele libera uma palavra para ela. Que é chegada a hora e o tempo já chegou. Em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Em Jesus se cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento determinava. Agora, com essa palavra, quando Jesus na cruz do Calvário diz, Pai, está consumado, Ele agora anulou tudo aquilo que era um espaço geográfico, um lugar que antigamente era ordenado por Deus, de ali ser o lugar da adoração. A palavra de Deus diz que agora esse lugar não existe mais. Agora o elemento da adoração é eu e você. Agora nós somos a morada viva do Espírito Santo. Somos o templo do Deus vivo. E quando Jesus diz àquela mulher, não é aqui, não é ali. Ele está dizendo que agora o Senhor deve ser adorado, em espírito e em verdade. Ele agora anulou aquilo que era o local geográfico, um lugar específico. Agora nós, que somos esse templo de habitação do Deus vivo, somos nós que devemos adorar, levar uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Aqueles elementos no Antigo Testamento, agora diz, quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E agora, acabou. Não se restringe agora, é apenas um lugar. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. Seja no seu trabalho, seja na faculdade, aonde você estiver. Você tem livre acesso para adorar o Deus Todo-Poderoso. Quando quando Deus levantou esse profeta para falar aos habitantes daquela geração, daquele tempo, esse profeta, eles vinham de 70 anos cativos, estavam sendo cativos, e ali, num determinado momento, a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, quando aquele povo estava retornando, quando ele estava se cumprindo a profecia de 70 anos presos, escravizados pelo Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que naquele momento Deus levanta um homem e chama ele de servo, meu servo Ciro. E esse homem chamado Ciro, rei da Pérsia, a palavra de Deus diz que, livro de Esdras, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e fique à casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com pratas e com ouro, e com fazendas, com gados afora, as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou,
para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam aos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de pratas de ouro, com fazendas e com gados, e com todas pedras preciosas foram voluntariamente dadas. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. O que o Senhor está dizendo aqui? Que Deus, durante esse período da volta para Jerusalém, a palavra de Deus diz que Deus usou Ciro para falar: agora vocês vão voltar para Jerusalém. Levaram a primeira remessa do povo para construir, para edificar primeiramente o quê? O altar. Edificar o altar e construir, né, e edificar o templo. Esta era a ordem que o rei Ciro ordenou para aquele povo. Que hora que voltasse, além de liberar aquele povo, falar: vai e construa o altar, edifica a igreja, ele ainda liberou tesouros, ele liberou aquilo que era precioso e os utensílios que estavam na casa do Senhor, que foi saqueada quando foi destruída Jerusalém. A cidade, o templo, quando foi destruída, foi roubado os utensílios. E Ciro devolveu tudo, e com prata, com ouro, e mandou levar madeira para a edificação do templo do Senhor. Eu acho mais interessante dentro dessa palavra, que quando esse povo voltou, a primeira remessa foi os sacerdotes, aqueles que estavam na frente, os levitas. Eu acho interessante porque Deus levanta primeiro aqueles que estão na frente da batalha, os líderes, a liderança. Ele começa com os líderes, porque os líderes são modelos. E essa leva, a primeira leva que foi levado para Jerusalém para construir o altar, foi através de Ciro. Ciro que liberou e que ofertou e fala: vai, construa, porque ele sabia o Deus daquele povo. E assim foi feito. Assim foi feito, aquele povo voltou para Jerusalém, com um decreto de um rei, liberando, como assinatura dele, falando: você vai e faz. Mas num determinado momento, passado-se um tempo, quando estávamos construindo, né, o templo, a palavra de Deus diz que um grupo de samaritanos se levantaram contra. E levantando-se contra o povo, que ele estava sempre em embate. E quando aquele povo começou a levantar contra o povo de Deus, porque viu que estava reconstruindo, eles mandam a carta para o rei Artaxerxes, dizendo: olha, esse povo aí está construindo, está restaurando Jerusalém, está edificando o altar, e esse povo aí é complicado. Eles são um povo mau. Começamos a defamar, né, o povo de Deus. E imediatamente o rei mandou uma carta e proibiu que continuasse aquela obra. Por um decreto foi liberado, por outro decreto proibido. E naquele instante da proibição daquele povo de continuar aquilo que eles foram com o coração ardente, queimando para fazer, porque com alegria no coração foram parados no meio do caminho. E nesse decreto de falar que é para parar, que não era para continuar, as pessoas se esfriaram na fé. Houve um grande esfriamento na fé, ao ponto de agora as pessoas pensarem em si próprio. E elas começaram agora a investir em si mesmas. É por isso que Deus levanta o profeta Ageu com essa palavra. Porque o povo agora desviou o seu coração. O povo agora estava entrando por um outro caminho, agora preocupando consigo mesmo. Por isso que as casas daquele povo eram uma casa luxuosa, era como se fosse um palácio de um rei. Por isso que Deus faz essa comparação: mas vocês agora estão morando em casa luxuosa e a casa de Deus está em completa ruína. E naquele determinado momento,
a palavra de Deus diz que aquele povo começou a se esfriar na fé. Esse é o grande problema. Às vezes, trazendo agora isso para o nosso cotidiano, para os nossos dias, nós também estávamos vivendo nesse paralelo de um decreto que fecha tudo, depois reabre novamente. Não, fecha de novo. Nós ficamos perdidos. Com essa pandemia, houve um decreto que fecha tudo, todo mundo nas suas casas. Acatamos, porque corria o risco de morte, e nós fechamos em nossos lares. Nós nos fechamos. E durante esse período em que nós nos ficamos reclusados em casa, nós entendemos que Deus está dizendo algo ao nosso coração. Muitas pessoas ficaram amedrontadas, muitas pessoas passaram por momentos de dor, porque perderam os seus entes queridos e não puderam ter o momento de sepultá-lo como deveria, como nós gostaríamos de sepultá-los. Então houve um caos, um medo se espalhou, uma insegurança total. Tudo fechado. E nós, por conta desse medo, por conta de pessoas que perderam os seus recursos, pessoas que fecharam as portas dos seus negócios, pessoas que perderam emprego, se encontraram desesperadas. Dentro desse contexto, querido, era mais ou menos assim que aquele povo estava vivendo. Mas só que eles tinham recurso. Mas o que mais me impressiona é que aquele povo agora começou a preocupar consigo mesmo. E quantos de nós nos deparamos com pessoas que agora se preocupam consigo mesmo e abandonou tudo, porque em primeiro lugar agora ele tem que preocupar com a sua finança, agora ele tem que trabalhar mais, agora eu tenho que gastar mais o meu tempo investindo ali no meu trabalho, porque afinal de contas o meu recurso acabou. E reconstruir, quando nós falamos reconstruir, quando vem essa palavra antes de construir, ela dá a conotação de um trabalho dobrado. Quando você pega uma planta ali, você vai começar uma construção do zero, ela não te dá trabalho, mas quando você tem que desconstruir para reconstruir, queridos, o seu esforço é maior. E às vezes nossos dias de hoje, nós estamos tão preocupados, né, com nós mesmos, com as nossas condições, como que eu vou fazer, como é que eu vou me sobreviver, eu coloco agora a minha vida em primeiro lugar e as coisas de Deus em segundo plano, que agora eu não vou ter mais tempo de ver a palavra, de fazer as minhas orações, de assistir, de acompanhar um culto através das plataformas digitais. Agora eu vou ficar ali preocupado comigo mesmo. Eram os mesmos sentimentos daquele povo. Eu estou preocupado comigo. Deus eu vou deixar agora em segundo plano. E deixando Deus em segundo plano, eu não vou mais ter tempo para ouvi-lo. Não tenho mais tempo para buscá-lo. Por isso que Deus quer que nós reconstruamos, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser edificados pela fé. Quantos de nós aqui, queridos, quantos perderam a fé, se esmoreceram no meio desse caminho? Perderam a fé. Quando você fala, não, Deus vai fazer, a pessoa já não acredita mais. Tantas frustrações ela tem vivido, tantos embates que ela tem vivido, e isso tem frustrado, tem minado as suas forças, ao ponto de não crer mais naquilo que é a palavra da verdade. Aí tudo que você fala de Deus está em descrédito, porque ela não crê mais. Trazendo isso para os nossos dias, querido. É momento de restauração.
É momento de eu entender que, acima de tudo, o meu melhor investimento que eu faço para mim mesmo, para minha vida pessoal, é gastar tempo com aquilo que tem valor de verdade. É a palavra de Deus. Porque é daqui que sai o meu sustento. É lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que quando o Senhor já tem feito na minha vida, é lembrar daquilo que Ele fez na vida de grandes homens de Deus, quando liberaram aquele homem de Deus, levaram um povo de Deus ao deserto, e ali Ele alimentou, Ele vestiu, Ele cuidou. É saber que o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que age hoje, na nossa vida, na vida presente, que real que nós estamos vivendo, com pandemia ou sem pandemia, Deus é presente no meio da angústia. É ter uma certeza de que eu não estou sozinho. É lembrar dos grandes feitos do Senhor e confiar no Senhor. É crer que tudo é possível àqueles que crerem na verdade, na palavra da verdade. Reconstruir, querido, ela leva um esforço maior da nossa parte. E precisamos estar atento a isso. Precisamos entender dentro daquilo que o Senhor está nos apontando. Creia em mim, confie em mim, descanse seu coração. Investe o seu tempo, investe o seu trabalho naquilo que produz algo sobrenatural, naquilo que produz vida. Por isso nós temos que restaurar o altar da adoração. Onde é esse altar, querido? Nosso coração. É confiar naquilo que o Senhor diz. Se o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa daquilo que Ele diz. É preciso estarmos atentos, querido, naquilo que o Senhor tem apontado. Eu tenho dito que aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar mais adiante. Então, se você vive das glórias do passado, daquilo que você viveu antes, se te trouxe até aqui, já não vai ser mais suficiente. Vai requerer de você um esforço maior da sua parte, em crer no sobrenatural. Porque às vezes a gente está apenas vivendo de glórias passadas, e o presente? Você anula. Então quer dizer que agora você não está vivendo mais o novo de Deus? Deus está apontando algo para as nossas vidas. No início, antes de começar esse ano, Deus me deu uma palavra e eu fiquei assim, sem entender o que era aquela palavra. As pessoas do meu PG, as pessoas que estavam mais próximas de mim, eu tenho comentado com eles, e Deus me deu uma palavra de que 2020 seria um divisor de águas. Aqueles que estão limpos ficarão mais limpos ainda. E aqueles que estão sujos se sujarão ainda mais. Uma palavra muito forte. E eu não tinha noção do que era isso. Mas eu sabia que Deus estava apontando para que a gente pudesse se colocar num lugar. Posicionar. Ou você é de Deus e vive uma vida plena e íntima com Deus, ou você não é. Porque Deus tinha me dado essa palavra que o fogo, esse ano seria um ano de prova, de fogo. Aquilo que é ouro será purificado e aquilo que é palha será queimado. Mas eu não tinha noção. Hoje eu entendo. Porque muitas pessoas que ainda não se posicionou, de que lado você está? Muitas pessoas que brincavam de ser crente, brincavam de ser, eu sou cristão. Hoje se perderam. Não se posicionaram. Vieram o fogo, vieram a tempestade, vieram os dias difíceis. As pessoas desfaleceram no meio do caminho. É tempo
de posicionar, querido. É tempo de bater no peito e dizer: eu sim, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus, eu espero no Senhor. Esse altar que o Senhor está dizendo aqui é o nosso coração e nós precisamos restaurar. Edificar a nossa fé na palavra do Senhor, que é vida e vida em abundância. É crer piamente naquilo que o Senhor diz a meu respeito e a seu respeito. É não abrir mão, querido. Por mais que as circunstâncias se fechem, por mais que os ventos soprem, eu não abro mão, eu continuo crendo no sobrenatural de Deus e continuo profetizando e continuo declarando a verdade para mim mesmo. Só assim eu vou me manter de pé, quando eu digo para mim mesmo, quando eu digo para minha alma: confio no Senhor, espera no Senhor, por mais que os meus olhos estão vendo tudo ao contrário, tudo de ponta cabeça, mas eu ainda declaro, em adoração ao Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Porque adorar a Deus, querido, quando as coisas vão bem, é muito fácil. Quando as coisas estão tudo bem, eu louvo, adoro, digo: Senhor, que maravilha, Isso é maravilhoso. Mas quando as coisas apertam? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós temos que resgatar, restaurar, reconstruir essa genuína e verdadeira adoração, queridos. Independente do que você está vivendo, Deus ainda continua sendo Deus. Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque eu experimentei disso nos momentos mais difíceis da minha vida. Momento crucial, momento de dor. Quando eu perdi a minha mãe, foi esse ano. E quando a médica disse: você quer ir lá ver o corpo? Foi na hora. Foi: quero. Quando eu cheguei no UTI, a primeira coisa que eu fiz, erguei meus olhos ao alto e agradecer ao Senhor pela mãe, pela oportunidade que o Senhor me deu de ser gerado por ela, por ter aprendido a ser o que eu sou, o presente que Deus me deu. E a única coisa que saía dos meus lábios naquele momento era gratidão, louvor a Deus. Ao ponto de que eu não me contendo mais em gratidão ao Senhor. Eu comecei a cantar, a adorar a Deus lá dentro. As pessoas passavam, não entendiam muita coisa, mas eu sabia. Uma canção que saltava do meu coração, que era a música que: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Me diz o que vai fazer. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu reconheci
Eu reconhecia a verdadeira adoração genuína quando as coisas estavam fora do meu controle. Quando eu senti que as minhas emoções, elas deveriam ser aplainadas e edificadas numa genuína adoração a Deus. É isso que Deus está apontando para os nossos dias. É isso que nós devemos estar atentos. Essa casa, esse templo, esse lugar de adoração, ele tem que estar constantemente com uma palavra de louvor, de gratidão. Seja qual for o motivo que você está enfrentando. Seja quais foram os seus medos. Seja lá o que você estiver enfrentando. Adore a Ele. Confia plenamente nele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Naquele momento não era o meu melhor, mas era aquilo que Deus já tinha determinado até ali. Glória seja dado ao teu santo nome. Por isso que reconstruir o altar exige um esforço. Um esforço de conter as emoções e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Pedir ajuda e confiar que Ele vai te ajudar. Querido, não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Creia no Senhor de todo o seu coração. Independente do que você está enfrentando hoje, a palavra de Deus diz que tudo é possível aos que creem. Tudo é tudo. Hoje o Senhor te trouxe neste lugar para te dizer no seu coração: não há tempo mais de você ficar de um lado para o outro, preocupado com você e deixando as coisas de Deus em segundo plano. É chegado o tempo e a hora já chegou, que nós temos que adorar a Deus, nós temos que congregar, nós temos que ser corpo de Cristo. E não tem como eu ser corpo de Cristo lá na minha casa, escolhendo um lugar para adorar. É nessa comunhão, é nessa reunião, quando nós nos reunimos, nós formamos o corpo de Cristo. Onde todos nós somos iguais, ninguém melhor do que o outro. O pé não é melhor do que a mão, o braço não é melhor do que a perna. Mas juntos formamos um corpo. Com os pés nós iremos declarar, manifestar a palavra de Deus e levar o evangelho às pessoas que precisam, levar a palavra de vida onde encontra a morte. Temos que ser boca de Deus nesses dias, dizendo: confia no Senhor, espera no Senhor. Mas não tem como ser corpo sozinho, porque um membro do corpo fora do corpo, decepado, ele não tem parte com o cabeça. E quem é o cabeça desse corpo? Cristo Jesus. Queridos, é momento de se posicionar. É momento de restaurar a nossa vida, as convicções que nós temos em Deus. Ou Deus é ou não é. Ou eu creio ou não creio. É tempo de sair da mornidade, de ser morno. Ele fala que é preferível você quente ou você ser frio. Morno, ele está a ponto de te vomitar. Isso causa náusea ao Senhor. Isso requer de nós esforço. É tempo, é chegada a hora e já chegou. Posicione. Posicione. Confie. Está difícil? Confie. Os homens que seguiram Jesus de perto, no livro de Marcos, conheciam Jesus, o filho de Maria. Mas quando deparou diante de uma tempestade, de ventos impetuosos, de ventos fortes,
A palavra de Deus diz que quando eles viram aquilo lá, viram a morte de perto, Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar. E aqueles homens que andavam falavam, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Filho de Deus. Ele estava se apresentando ali agora não como filho de Maria, mas o filho do Deus vivo, que tem todo o poder para mudar toda e qualquer circunstância. É esse filho de Deus que eu quero falar dele para você nessa noite. Confia nele. Busque ele. Seja íntimo dele. Gaste o seu tempo em aproximar cada vez mais dele. Emprega suas forças em buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais. No mais, tudo ele fará. Amém, queridos? Gostaria que você curvasse a sua cabeça agora nesse instante. Ah, Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, nesse instante, aquietar, ó Deus, as emoções que borbulham, aquietar, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor olha aonde o homem não consegue enxergar. E nessa início de noite, clamamos ao Senhor para que o Senhor olhe no mais profundo do nosso coração. Que o Senhor libere uma palavra nessa noite. Aquieta-te. Todos os ventos que têm batido, soprado na sua vida e têm tirado e têm colocado você inquieto, as suas emoções inquietas. Hoje o Senhor pode liberar uma palavra sobre a sua vida se você crê. Hoje Ele pode acalmar a agitação desse mar que tem te jogado de um lado, te jogado para outro e você tem clamado socorro. Hoje Ele está aqui para dizer no seu coração, eis-me aqui, eu estou pronto para te ajudar. Clame a mim, busque a minha presença, pede socorro. E confia no Senhor de todo o seu coração. Queridos, em nome de Jesus, que essa palavra, nessa noite, eu libero essa palavra de vitória sobre a sua vida. É tempo de se posicionar. É tempo de restauração, é tempo de reconstruir, é tempo agora de não me acomodar, não me acovardar, é tempo agora de eu arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eu estou pronto, porque a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. É tempo de você se alistar, é tempo de você levantar as suas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me ofereço, eu me entrego, eis-me aqui, cumpra a sua vontade, Senhor, cumpra o seu desejo, que se faça a única vontade que existe, que não é a minha, é a do Senhor, que é perfeita, agradável, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém. Que Deus os abençoe, querido, em nome de Jesus.